Olá! Hoje eu vou contar um pouco da minha história, de como eu me transformei numa personal organizer, porque nem sempre eu fui personal organizer. E eu acredito que muita gente também, antes de ser personal organizer, tinha uma carreira, uma profissão, né? E hoje eu quero contar a minha história. Eu sou Fernanda Piva, tenho 53 anos, nasci, me criei e resido ainda na cidade de São Bernardo do Campo. Sou filha de imigrantes italianos, né? Sou mãe de duas filhas maravilhosas, duas moças, uma de 27 anos, que já é uma engenheira, e uma de 23 que está se formando, está no último ano de psicologia. E para contar essa minha transição, essa mudança, porque foi uma mudança na minha vida, eu preciso voltar alguns anos, né? Lá para 1990, quando eu era recém-casada e recém-formada. Eu tinha me formado em Relações Públicas e o meu pai, ele tinha uma empresa, né, uma empresa de pequeno porte que com mais ou menos 25 funcionários e que estava num momento muito bom, né, de expansão. Naquela época o ABC, São Bernardo, era a capital da indústria, né? E ele me convidou para trabalhar com ele na empresa, na área administrativa, né? Para cuidar da toda a área administrativa, porque o meu irmão mais velho, ele já era funcionário lá, já trabalhava com meu pai nesse setor, era ele que administrava, mas por conta do crescimento da empresa, ele decidiu passá-lo para a área comercial, né? E a área administrativa e financeira ficou em aberto, porque o meu pai, ele cuidava de toda a área de produção, né? Então ele precisava muito de alguém de confiança. E eu disse que eu iria, né? Porém eu iria ficar lá até eu conseguir um emprego na minha área, né, de comunicação social. Isso levou 20 anos, né? Fiquei 20 anos na empresa do meu pai, trabalhando muito. Embora eu fosse filha do dono, tinha horas para entrar, hora para sair, às vezes não tinha hora para sair, né? Era uma loucura, né? O mercado estava oscilando muito, mas aquela empresa, ela me trouxe muito conhecimento em gestão de pessoas, né? Em liderança, em administração, papéis, documentos. Então nada foi em vão, né? Foram 20 anos de muito trabalho e muito conhecimento adquirido, né? Muita experiência de vida como empreendedora, como empresária. Em 2010, meu pai faleceu e automaticamente eu e meu irmão assumimos a empresa. Nós passamos a ser sócios, né? E o meu irmão, ele já tinha planos de ir embora de São Paulo, né? O sonho dele era morar em Florianópolis. E nós nos reunimos, né? Porque já era uma outra etapa da nossa vida. E ele me perguntou se eu queria continuar com a empresa, porque ele não estava satisfeito. Não era aquilo que ele queria pro resto, né?
para a vida dele, ele queria outros horizontes. E eu fiquei pensando naquilo, eu pedi para ele me dar um tempo para pensar, né? E com a morte do meu pai, com as dificuldades, né, que o setor atravessava, tudo ficava muito mais pesado, né? Trabalhava muito, não tinha hora para nada, né? Muitos problemas. As meninas ainda não me ajudavam economicamente, elas só estudavam, né? Então eu me sentia muito cansada, né? E até que eu disse para o meu irmão que eu não iria continuar com a empresa se ele não continuasse. E a partir daí eu precisava traçar um rumo, um objetivo, porque eu não ia simplesmente parar de trabalhar. Imagina, eu adoro trabalhar. E as minhas filhas ainda eram muito novas, né? Eu precisava ainda bancar a faculdade delas e os estudos, né? E eu falei, bom, e o que eu vou fazer? O que eu vou fazer da minha vida? Eu fiquei com medo. Mas o meu irmão, né, muito calmo, muito gentil, muito pé no chão, ele falou, olha, a gente não vai fechar da noite pro dia, porque é muito trabalhoso, né? A gente tinha alguns problemas para resolver antes disso, né? E a gente queria fechá-la com total responsabilidade e prezar o nome que ela tinha no mercado, porque era uma empresa muito forte no ABC, no ramo que ela desenvolvia, né? Então ele falou, olha, a gente tem um tempo aí para se estruturar para o nosso novo negócio, né? Enquanto a gente se estrutura no outro caminho, a gente vai diminuindo a empresa para até chegar no dia de encerrar as atividades dela, né? E aí começou a minha longa caminhada de definir o que eu iria fazer. Bom, aí eu investi numa franquia na época, não deu certo, né? Perdi dinheiro e me desgastei, foi pior, né? Porque era muito trabalho, não tinha, aí que eu não tinha horário mesmo, né? E eu percebi que eu trabalhava para franquia, né? Então eu trabalhava não para mim. E trabalhava demais e cansada. E aí eu vendi tudo, vendi toda a franquia. Então eu trabalhava ainda trabalhando com a outra empresa. Aí um belo dia, né? Comentaram comigo sobre essa atividade de personal organizer, porque achavam que eu era muito organizada, muito centrada, né? E aquilo ficou na minha cabeça. Falei, que interessante. Aí eu fui pesquisar sobre essa atividade. Cheguei em casa, joguei no Google e eu vi assim um universo de possibilidades, né? Eu falei, nossa, que mercado formidável, né? Que atividade muito bacana, bonita, né? Que transformar a vida das pessoas, o espaço delas, achei formidável. E foi quando eu fui fazer meu primeiro treinamento, né? Meu primeiro treinamento foi de personal organizer home e office. E quando eu cheguei lá no treinamento, eu ainda estava muito insegura, né? Por mais que a empresa tivesse os desafios que toda empresa tem, todo negócio tem, eu
eu tinha. Eu estava na minha zona de conforto, eu tinha a minha segurança ali, financeira, né? E então eu estava muito assustada, confesso que eu estava muito assustada, mas querendo muito, porque a empresa era o sonho do meu pai, né? Ele sonhou com aquilo e ele realizou, e ele foi feliz com ela, né? E os meus sonhos, né? Cadê os meus sonhos? Eu precisava ir atrás deles. Foi aí que eu falei, não, chegou a hora de você criar alguma, eu queria criar algo, né, que tivesse sido feito por mim. Aí eu comecei a fazer os treinamentos e o primeiro treinamento, como eu estava dizendo, eu cheguei muito ansiosa, muito tímida, preocupada e foi uma surpresa porque ali eu encontrei muitas mulheres na mesma faixa etária, né, com os mesmos sonhos, com as mesmas decepções profissionais. E uma foi dando força para a outra, né? Mulheres lindas, maravilhosas, inteligentes. Foi quando eu falei, eu estou no caminho certo. Eu quero isso para mim. Eu quero ser uma personal organizer, né? Então, foi que 2014, né? Foi quando eu fiz os primeiros treinamentos. E numa dessas aulas que já se falava de gestão do negócio, o questionamento foi o seguinte para nós alunas, né? O que você quer ser? Você quer ser uma mera personal organizer que vai organizar a sua casa, que vai organizar a casa de uma amiga e que vai esperar uma outra amiga te indicar para fazer um trabalho, né? Ou você quer ter o seu negócio, você quer ter a sua empresa, o seu nome reconhecido, né? Eu não pensei duas vezes, né? Porque eu tinha que continuar trabalhando, eu tinha o meu sonho era criar alguma coisa, crescer. E eu via muitas possibilidades ali, né? Eu falei, não, eu quero ter um nome forte, eu quero ter uma empresa. Eu quero emitir nota, eu quero contribuir ainda, quem sabe ter outros funcionários, por que não? Então eu decidi criar a Bela Ordine. Eu falo que a Bela Ordine agora é não é mais meu bebê, né? Porque ela já tá com 7 anos e ela já é o meu garotinho, né? A minha garotinha. E então eu decidi criar a empresa porque eu queria atender, eu queria ter um negócio grande, uma empresa mesmo. E também eu via muita possibilidade, por eu ter trabalhado muito tempo na área corporativa, eu adquiri um know-how, né, de documentação, de departamento pessoal, de departamento fiscal, Receita Federal. Então eu conhecia praticamente todos os documentos de uma empresa, né? E eu falei, não, eu posso contribuir, né, e agregar ao meu trabalho uma organização de documentos, né, que é um nicho muito forte. Aí a Bela Ordine, os primeiros nichos que nós exploramos foi a organização de residência e a organização de papéis, né, empresarial. Eu comecei praticamente do zero, né? Comecei do zero, como se monta uma empresa. Contador, parte fiscal,
parte de marketing, identidade visual. Contratei uma profissional para me ajudar a desenvolver o logo, ela está comigo até hoje, uma grande parceira, que é a Juliane Torres. Tive o incentivo de muitas pessoas boas ao meu lado, companheiro na época, familiares. Ninguém sabia o que era a atividade de personal organizer. Minha mãe falou: filha, o que é isso que você vai fazer? E aí eu fui explicando, né, mostrando para ela se sentir segura também. E então foram passos que eu fui dando, ao mesmo tempo que eu ainda estava com a outra empresa, né? Então a gente estava fechando uma e abrindo a outra. Foi cansativo, mas foi maravilhoso, porque você se sentir criando, né? Você se sentir uma profissional atuante, né? Que você estava desenvolvendo algo, mesmo que fosse tão pequeno, mas que para mim era como começar mesmo, era um renascimento. E então em 2014 foram os treinamentos e eu tive o meu primeiro contato de cliente, né? Ele veio através do site, né? E por incrível e surpresa minha, era um cliente da área corporativa. Eu esperava tanto para fazer um closet e acabei atendendo uma indústria, meu cliente até hoje. E eu fiz a organização do estoque dessa empresa. E era um estoque muito grande, era de peças. Não era estoque de roupa, era estoque de peças. E eu fiquei assim, meu Deus, eu não posso falar que é o meu primeiro cliente, que eu não sei, que eu tô com medo. Aí o que eu fiz? Eu aceitei. Falei, não, eu vou porque eu consigo. E eu só pedi para ele que disponibilizasse pessoas, né, para me ajudar na parte física, porque era muita coisa, era muito material pesado, né? E foi o que ele fez. Ele disponibilizou 2 funcionários que me acompanharam durante o projeto. Foi enriquecedor, foi gratificante, né? Esse projeto, meu primeiro projeto, ele pagou todo o meu investimento, né? O investimento de marketing, investimento de tempo, dos cursos. Eu falei, nossa, né? E eu comecei a fazer as contas, eu falei, puxa, é uma independência financeira de fato para as mulheres, né? Você consegue trabalhos assim que dê uma rendabilidade muito grande, né? Então aquilo só me estimulava, né? E primeiro trabalho, eu lembro que eu investi mais em marketing. Eu tinha um know-how, eu tinha um grupo de contatos muito bons, né? E esse grupo de contatos me ajudou bastante, sou grata, eternamente grata a essas pessoas, né? Meu primeiro trabalho como personal organizer home foi uma permuta, né? Eu troquei o meu trabalho de uma organização residência total por uma divulgação numa mídia escrita, uma revista. E a partir daí
veio surgindo as oportunidades e não paravam mais, não paravam mais. Os projetos se diversificavam e isso me deixava mais feliz ainda, porque nada era igual, né? E eu tinha passado 20 anos fazendo sempre a mesma coisa. E quando eu entrei na área de organização, eram desafios, coisas novas, criatividade, compra de materiais, feiras para visitar. E eu falei, é aqui o meu lugar. Sem contar que você tem a disponibilidade de fazer os seus horários, né? Você consegue ficar mais na sua casa, você consegue ter realmente a flexibilidade de horários, né? E definir o horário que você quer trabalhar. Você pode até trabalhar à noite se você desejar, dependendo do projeto e o prazo que você tenha. Você pode trabalhar à noite, sossegada no ambiente, né? Você não faz barulho. Ou você pode trabalhar só na parte da manhã ou só na parte da tarde. Então você faz os seus horários, né? E isso estava me deixando ainda mais feliz. E então, em 2015, em maio de 2015, nós encerramos atividades da outra empresa e eu passei definitivamente a trabalhar como personal organizer. O meu plano B se tornou meu plano A. Eu nunca parei de estudar, né? O conhecimento é necessário, né? E não só o conhecimento na área de organização, mas você aprender a usar ferramentas, né, no mundo tecnológico, você aprender a fazer networking, aprender a captar clientes, né? Desde então eu nunca parei de fazer reuniões, de ir a reuniões, em eventos, ia em bastante eventos. Para mim, todo lugar era uma oportunidade, porque embora as pessoas não conhecessem a atividade, muita gente precisa, e isso vem aumentando mais e mais, porque as pessoas não têm tempo, né? E o tempo que elas têm disponível, elas querem dedicar a atividades mais prazerosas, a companhia de pessoas que ela ama, né? Então, a atividade só vem crescendo, né? E a cada ano eu percebo, né, como ela vem se tornando forte. Por exemplo, quando eu comecei, não existia quase nada de organizadores. Era incrível, a gente ia trabalhar com caixa, e olha, não estou falando de muito tempo atrás, né? Só existiam caixas e só, né? Hoje o mercado de organização é espetacular. Você vê todos os grandes mercados, eles estão abrindo espaço, setores nas suas gôndolas de produtos de organização, né? E você acha, então eu vou perder mercado porque as mulheres vão começar a comprar. Não, eles estão valorizando o nosso trabalho. É lógico que tem aquela mulher que ela vai fazer a organização dela, né? É lógico que vai ter aquela pessoa que é muito organizada e vai comprar um organizador sem saber para que serve, para tentar melhorar a organização da casa dela. Mas nunca será nunca será feita uma organização de como uma personal organizer faz, né? Porque a gente tem a metodologia, tem o conceito da diferença entre organizar e arrumar, né?
Então é incrível como o mercado cresceu nesses últimos anos, como vem crescendo. Você tem, eu digo que tem trabalho para todo mundo, porque você anda por São Paulo e olha aquele mundo de condomínios, de empresas, você fala, eu não consigo atender todo mundo, né? Então tem trabalho sim para todo mundo. Existe concorrência? Existe, como em qualquer atividade. Atividade de advogados, dentistas, eles também precisam concorrer, né? E cada um vai buscar o seu diferencial. Por isso que eu falo que estudar, se informar, ser uma pessoa moderna, aberta a novas desafios, por exemplo. Eu nunca tive muita habilidade com a área tecnológica e eu precisei aprender muita coisa, né? No começo eu não tinha como pagar para fazer os meus posts e tudo mais, então eu fui aprendendo sozinha, estudando, né? E outra para você ver como a profissão é forte, né? Com a pandemia agora que nós tivemos no mundial, a área de organização presencial ela parou, né? Assim como outras atividades nós precisamos parar. Mas surgiu, já existia, mas não era tão forte. A organização virtual, a organização remota. Você ajudar o seu cliente da sua casa, né? E muitas personagens organizers migraram para esse nicho, né, de atendimento remoto. Porque naquele momento muitas pessoas tinham que passaram para home office, né, que é um desafio enorme trabalhar na sua casa. E a nossa profissão também se adaptou a esse momento. Nossa atividade também se adaptou a esse momento, né? E a cada projeto que a gente faz, que a gente valoriza o nosso trabalho e o retorno é muito bom, né? Você consegue ter uma independência financeira porque você não tem tantos gastos, né? E o resultado vem, né? Você decide quantas horas você quer trabalhar, de acordo com quantas horas você quer trabalhar, vai ser o quanto você vai ganhar, né? Então você decide isso, né? Você vai decidir de acordo com a sua disponibilidade de tempo. Você pode escolher o período de trabalhar. E isso é libertador, né? A vida de uma personal organizer é uma vida igual a de uma outra empresária, de outro ramo, né? A gente tem que ser focada, a gente tem que tem os desafios, né? A gente tem que estar antenada, a gente tem que ter um perfil bacana. Não, eu não estou dizendo de luxo, mas de boa educação, né? De etiqueta. E em 2017, eu fiz o curso de designer de interiores também, para agregar ainda mais na minha profissão. Foi um curso caro, né, um investimento caro, mas eu vi nessa possibilidade de um desenvolvimento muito grande para o meu nicho. E até pensei
sinceramente, até pensei, acho que eu vou partir para o designer de interiores e vou deixar o personal organizer como segundo plano, né? Não. O designer ficou em segundo plano e personal organizer é o meu carro-chefe, né? Eu não desenvolvo projetos de designer de interiores, porque não dá para fazer tudo, mas o conhecimento que eu adquiri me ajuda muito nos meus projetos, né? A questão do espaço, do volume, né? A gente aprende muito com a questão da marcenaria, né? Que é outro nicho que o personal organizer pode atuar, da consultoria para marcenarias na hora de execução, de desenhar os projetos, né? E eu já fiz muito isso, né? Você cobra por consultoria, é muito legal. Então, veja, olha quantas possibilidades de trabalho a gente consegue ter, né? E como eu disse, toda personal organizer ela tem uma história, né? Ela vem de um... A gente não pode esquecer o nosso passado profissional, né? E cada uma tem uma história, cada uma tem um diferencial, nenhuma é igual à outra. Isso que é legal, né? É como na área da advocacia, você tem o criminal, né? O da vara da família. E o personal organizer você também consegue ter vários nichos. A personal organizer que organiza fotografias, aquela que organiza a área digital, aquela que faz só mudanças, aquela que organiza a agenda, né? Então, se você aproveitar o seu histórico, você consegue definir um nicho que possa te dar bons frutos, como eu fiz na parte de documentos. Você que tem uma outra atividade, você pode agregar, né? Enfim, tem trabalho para todo mundo, né? A gente tem que se posicionar de uma forma forte. Depende da gente que a nossa profissão, nossa atividade, né, ela cresça, porque ela ainda é muito jovem. Então vai depender de nós que ela se torne mais valorizada, né? A mídia ajudou muito, os programas de televisão que a gente... o Santa Ajuda, os próprios programas de auditório, né? Sempre tem algum programa que fala sobre essa pauta. Eu já fui em vários programas de televisão, né? Não muito famosos, mas eu fui. E tudo isso é oportunidade, gente. A gente não pode esperar nada. Não dá para esperar. Tem que ir atrás, né? Acordar de manhã, fazer as suas orações e bora lutar, que todo mundo é assim, né? Mas é gostoso, é um desafio bom, e ter criado a Bela Orgine foi recompensador, né? Eu me sinto realizada. É gostoso você ouvir pessoas que falam, que te admiram, né? Tenho muito para ensinar. Eu nunca parei de aprender, né? Eu sempre procurei aprender, e quanto mais a gente aprende, mais a gente quer ensinar. Eu penso assim, porque que adianta você aprender e guardar para você? Não, vamos ensinar, né?
Inclusive, todas as meninas que trabalharam comigo como assistente, eu sempre fiz questão de ensinar muito bem, né? Porque elas levavam meu nome e o nome da minha empresa. E eu tinha uma assistente que ela era fantástica, a Adriana. As dobras dela eram melhores que a minha. Eu falava, Adriana, você precisa me ensinar. Como é isso, né? Ela fazia umas dobras assim, uma paciência, uma calma. E então a gente tem que realmente passar o que a gente sabe, o que a gente aprendeu, reconhecer, né, que não tá bom. São desafios, né? São desafios que a gente encara como uma mulher madura, né? E a transição de carreira é como eu falei, é um renascimento, né? É uma coisa assim que eu acho que todo mundo deveria fazer, independente da área. Eu acho que todo mundo deveria tentar fazer outra coisa, porque é impossível você gostar de uma coisa só, né? Ou você estar num determinado trabalho que você não é feliz. Tem coisa pior que isso. Eu lembro que eu tinha um companheiro que ele falava assim, ele gostava tanto da área que ele trabalhava, que ele falava que ele nem lembrava que ele estava trabalhando, porque para ele era uma diversão. Ele era tão feliz no que ele fazia, e eu, né, trabalhando lá na outra empresa, falava, nossa, como será que é isso, né? Porque eu não sinto isso quando eu vou para a empresa, né? Eu não tenho aquela paixão, né? Eu tenho uma obrigação. É diferente você ter uma paixão e a obrigação. E eu descobri tudo isso, né? Quando eu fiz a minha transição de carreira, eu descobri tudo isso. E recomendo. Recomendo. A gente tem sim que levar muito a sério essa atividade, porque é uma atividade maravilhosa, né? A gente ajuda as pessoas. Tem pessoas que se sentem sufocadas, né? E a gente liberta, né? Tem pessoas que não sabem o que fazer com a sua com a acumulação de coisas que ela fez durante a vida, né? A gente ajuda pessoas que passam pelo luto, pós-luto. A gente ajuda aquela mãe que não tem experiência de maternidade. A gente deixa tudo fácil, prático, para que o bebê chegue e ela esteja tranquila, né? A gente consegue ajudar os idosos numa organização personalizada para que ele não tenha riscos na sua casa, né? A gente consegue ajudar aquela pessoa que trabalha em home office, que não consegue separar as atividades da casa e as atividades profissionais, que muita gente migrou para esse cenário, né, do home office. A gente consegue ajudar empresas, né, que não conseguem organizar seus papéis, seus documentos, que isso pode gerar multas, né? Então a gente é sim um bem para a sociedade, né? E quanto mais a gente se envolve no projeto, mais a gente vai criando saídas fantásticas,
para ajudar aquela família ou aquela empresa, né? Você tem que ter um DNA de personal organizer. Eu acho que tudo ajuda, né? Se você é uma pessoa organizada, uma pessoa que gosta, é um adjetivo necessário, né? Tem que unir tudo, né? Tem que unir tudo, o que você gosta, o que você é boa de fazer, né? E bora ser feliz, né? Porque volto a falar, tem trabalho para todo mundo, e a cada dia que passa, essa atividade vem crescendo, né? Vem sido valorizada, tá? E eu não me arrependo em um único instante da minha vida de ter entrado para esse mercado, né? É a atividade que eu faria por nada, por valor nenhum, faria por prazer, né? E faço muitas vezes, né? Algumas ações para ajudar algumas associações, né? Então, não me arrependo em nenhum momento. E se você me perguntar por onde eu começo estudando, começa se integrando, né? Entendendo a atividade mesmo, o resultado que a gente tem que entregar, porque nós não arrumamos, nós organizamos, né? E organização tem a ver com funcionalidade, e é isso que a gente tem que entregar, né? Então você tem que ser uma profissional qualificada, equilibrada, com muita paciência. Então é isso, né? Essa é a minha história. Já estou no mercado há quase 7 anos de organização. Eu não quero parar, né? Não quero parar de meus projetos, não quero parar de ensinar, não quero parar até o último momento que eu puder. Eu quero trabalhar como personal organizer, porque é o que me dá muito prazer. Eu adoro mesmo. É uma profissão, atividade linda, né? Novinha aqui no Brasil e linda. Tá bom? Essa é a minha história. Quem sabe um dia você conta a sua pra mim, não é mesmo? Até qualquer hora. Um beijo. Tchau, tchau.